O pior acidente rodoviário do Brasil envolvendo ônibus aconteceu em julho de 1987. Vamos relembrar os bastidores dessa tragédia e entender também o contexto da época que pode ter provocado este acidente. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Também lembro aos senhores da Garage 84, que fornece para você o certificado da placa preta para o seu carro antigo com mais de 30 anos em apenas 24 horas. Eles atendem a região metropolitana e também possuem parceiros credenciados com eles que fazem vistoria em todo o Brasil. Então você que é de uma região mais longe também pode contatá-los. O contato deles está na descrição e também aparecendo na tela. Se você quer ter a placa preta que valoriza o seu auto, entre em contato com eles, o Renan e o Léo, também um grande abraço, da Garage 84. Olha só, somente no primeiro semestre do ano de 1987, 7.635 acidentes de trânsito haviam sido registrados no estado de Minas Gerais. O segundo semestre do ano, que se iniciava, também já dava sinais que seria marcado por altos índices de colisões. Só no fechamento do mês de julho, por exemplo, já haviam ocorrido 905 acidentes de trânsito nas rodovias do Brasil, com 207 vítimas fatais. O que contribuiu para esse alto número de óbitos no mês de julho, lá no estado de Minas Gerais, foi o acidente que aconteceu num domingo, dia 26 daquele mês. Algumas reportagens da época já apontavam a precariedade no trânsito do estado. O estado tem 27 mil quilômetros de estradas estaduais e federais. A maior parte delas com um traçado difícil, com lombadas e curvas que cortam as montanhas de Minas. Nem sempre a estrada é boa. Um exemplo é a Fernão Dias, que vai para São Paulo. Vários trechos estão sem acostamento, a pista é cheia de buracos e desníveis, a sinalização está escondida. A imprudência nas estradas é evidente. Os motoristas ultrapassam em faixas contínuas, em cima das pontes, fazem retorno em local proibido, dirigem na contramão e entram nas curvas em alta velocidade. Em apenas meia hora de fiscalização, a Polícia Rodoviária Estadual já flagrava várias situações de irregularidades. Em menos de meia hora, os patrulheiros multaram ônibus com excesso de óleo, caminhões de minério com carga descoberta, carros com pneus carecas. Esse friso aqui foi ele que mandou fazer na borracharia. Quando na realidade ele está tirando ainda mais o restante de vida que tinha esse pneu. Pegaram motoristas sem carteira de habilitação. Você não tem medo de dirigir sem carteira? Não tem não, porque tem muita segurança assim, né, em mim. Um dos carros apreendidos pela Blitz da Polícia Rodoviária foi esse aqui. Ele quase não tem freio e a embreagem está muito baixa. Os 4 pneus estão como aquele ali, olha, completamente carecas. A documentação do carro é aqui de Belo Horizonte, mas a placa é de Guarujá, São Paulo. O motorista do carro foi preso porque não tem carteira de habilitação. Você que estava dirigindo o carro? Quantos anos você tem? 17. Você pega sempre estrada? De vez em quando. O carro era seu, não é? Por que estava com ele? Porque eu tomei umas pingas e eu tomando pinga eu não dirijo. Aí eu entreguei o carro pra ele. Você tem carteira? De identidade. Aquele domingo, dia 26 de julho, era um dia de festa. Na pequena cidade de Moeda, interior de Minas, acontecia a festa de Nossa Senhora de Santana. Aproximadamente 65 romeiros que moravam no bairro do Barreiro, lá em Belo Horizonte, tinham ido até o evento de ônibus. De BH até Moeda era uma viagem de 59 quilômetros pela BR-040. A empresa que estava prestando esse serviço de transporte era a Transnazaré, uma empresa de ônibus que na época já possuía uma fama ruim, poucos veículos em funcionamento e em péssimo estado de conservação. O modelo que foi usado nessa viagem foi o carro, na verdade, só para contextualizar, para quem não sabe, né, quem está mais habituado no meio de ônibus, eles costumam chamar os ônibus de carro. E o carro da Transnazaré que foi usado nessa viagem foi o de número 1039, um Caio Gabriela 2 da linha 1128, de placas CW3578. E aqui já temos um problema, porque este ônibus era um ônibus para uso urbano,
transporte de passageiros dentro da cidade, o que não era o caso, e na época era proibido que ônibus de uso urbano fossem usados de maneira comercial para transportar passageiros em rodovias, fazer viagens de cidade para cidade. Isso não era liberado, mas não havia quase nenhuma fiscalização. Então, o pessoal viajava mesmo na informalidade, sem ter autorização. Ônibus destinados a uso urbano eram frequentemente usados para fretar viagens, né? As empresas queriam o dinheiro. 1987, uma época de alta inflação, uma crise econômica, eles queriam receber e colocaram esse ônibus de uso urbano para uma capacidade de aproximadamente 45 passageiros para fazer essa viagem de basicamente 60 quilômetros de BH até Moeda. E detalhe, levando o excedente também de passageiros, né? 65 romeiros, sendo que a capacidade do ônibus era de 20 pessoas a menos. Lá em Diamantina, outra festa acontecia também naquele domingo. Era a Festa dos Anos Dourados. E um ônibus da empresa Transmuniz havia transportado do Rio até lá, Diamantina, cerca de 30 passageiros para participar dessa festa. O busão era um Marco Polo 2 de placas KJ3624. O motorista do ônibus da Transnazaré estava fazendo um bico nesse dia, né? Não era um dia comum do trabalho dele, ele estava fazendo um bico e que até poderia interessar para ele, porque ele ia até uma festa e ele ia ficar fazendo o que lá? Ia ficar dormindo dentro do ônibus? É claro que não. Ele participou da festa e manguaçou o caneco, encheu a cara lá nessa confraternização, que era uma festa com bebidas, comidas e muita música. Segundo os policiais e autoridades da época, o motorista estava bebaço mesmo. Ele faleceu no acidente com tamanho impacto, mas o exame foi realizado no IML, onde constatou o nível de embriaguez. Então, a festa aconteceu até o final da tarde, acabou a festa, todo mundo dentro do Caio Gabriela, o cara sentou a bota nesse busão aí e foi chinelado, né? 100, 110, foi socando a bucha mesmo. A colisão aconteceu por volta das 6h30 da tarde, na altura do quilômetro 536 da BR-040, que na época não era nem duplicado. O impacto se deu quando o ônibus da Transnazaré, que vinha aproximadamente a 102 km por hora, saiu da sua faixa invadindo a contramão. Ele bateu de frente chapada mesmo com o ônibus da Transmuniz, que vinha no sentido contrário. Para vocês terem uma ideia da força do impacto, o ônibus da Transnazaré, o Caio Gabriela, entrou cerca de 7 metros para dentro do Marco Polo 2 da Transmuniz. Meus amigos, 68 pessoas perderam a vida nesse acidente, incluindo 3 pessoas que estavam vindo num voyaginho logo atrás do ônibus da Transmuniz. No momento da colisão houve uma desaceleração imediata e o Voyage atingiu também em cheio a traseira do Marco Polo, e as pessoas, 3 pessoas que estavam a bordo acabaram também falecendo no local. Vamos então analisar, vamos relembrar alguns fatores que podem ter levado de fato a essa colisão. Começando pela embriaguez do motorista. Foi constatado ali 1,7 decigramas de álcool por litro de sangue. Para quem não está familiarizado, é um nível bem alto, né? No ponto que a pessoa está até cambaleando, tamanha embriaguez, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, são testes da época lá que foram constatados já no local do acidente. O segundo fato é o ônibus, tá operando ali de forma irregular. Não era um ônibus destinado a transporte de passageiros em rodovias, estava com a capacidade máxima excedida, estava levando mais gente do que podia levar, além também das constantes queixas e apontamentos de falta de manutenção nos ônibus da Transnazaré, tá? Inclusive foi levantada a possibilidade na época da quebra da barra de direção, mas isso daí foi descartado porque eles apontaram mesmo para a embriaguez do motorista. Autoridades na época, inclusive o delegado, falou que era basicamente inconcebível um acidente naquela região, naquele trecho da BR-040, porque o asfalto era de boa qualidade, algo raro em Minas Gerais, e também era um retão, não era curva nem nada. Então o cara saiu da pista, foi o erro ali, provavelmente foi
dele mesmo. 2 meses após o acidente, o Departamento de Estradas e Rodagem de Minas, juntamente com a Transmetro, resolveu suspender a licença de funcionamento da Transnazaré e também da Transurb, que era uma empresa secundária que pertencia ao grupo deles. Essa suspensão visava avaliar, né, investigar melhor as reais condições de funcionamento da empresa, ou se é que elas realmente haviam, mas aí as linhas foram sendo supridas por outros ônibus também em condições aí não tão boas, e a Transurb voltou a operar 40 dias depois e a Transnazaré voltou a funcionamento 60 dias depois. Com a volta a funcionamento, eles foram funcionando ali meio que na corda bamba, com uma frota velha. A maioria dos ônibus que eles tinham eram um Caio Carolina 1 e 2, ônibus já antigos, e até compraram ali ônibus mais modernos como o Caio Amélia, né? Fizeram até dívidas para poder funcionar com ônibus um pouco mais ônibus mais novos. Até que em março de 1989, a Transmetro suspendeu de novo a licença da Transnazaré, porque apesar da aquisição de alguns ônibus novos, as condições gerais de funcionamento da empresa continuaram muito ruins, não melhoraram, da Transurb também. Com isso, o Ministério Público autorizou ela a voltar a funcionar provisoriamente e convocou um plebiscito na região do bairro do Barreiro ali, que era onde a Transnazaré operava, consultando a população local se a Transnazaré deveria continuar operando ali ou não. O plebiscito foi realizado em maio de 89 e o resultado foi que 92% dos votos apontavam que não queriam mais a operação da Transnazaré ali na região. Com isso, a licença de operação da Transnazaré e também da Transurb foi suspensa definitivamente. Sem poder operar, ela entrou com um pedido de falência que é contestado até hoje porque as indenizações do acidente lá de 87 ainda não haviam sido pagas e muitas não foram pagas até hoje, né? Esse imbróglio judicial envolvendo a Transnazaré e esse acontecimento de 87, de julho de 87, se desenrola até os dias de hoje, né? Até devido a isso, a massa falida e o processo de falência da empresa não foi concluído também. O paradeiro da frota da Transnazaré é, em parte, um mistério. Pouco se sabe sobre o destino desses veículos e realmente não se sabe onde a maioria foi parar. Onde será que eles estão? Às vezes vai surgir alguém aí que vai comentar que sabe de algum paradeiro, mas é um caso meio obscuro realmente a falência da Transnazaré, poucos anos aí após o trágico acidente que lamentavelmente levou a vida de 68 pessoas e é considerado o maior, ou se não o maior, um dos maiores, acredito que seja o maior mesmo, maior acidente rodoviário do Brasil envolvendo ônibus, tá? O nosso respeito aqui do canal a todas as vítimas dessa tragédia, tá bom? E eu, é claro, aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço e até lá, tchau!